Olá, sejam muito bem-vindos ao Capital Natural. Hoje nós vamos voltar a falar de um tema que a gente entende aqui ser um dos pilares do nosso programa e essencial para o desenvolvimento sustentável de qualquer sociedade: uma educação de qualidade e equidade. A partir de uma análise do IDEA, o Indicador de Desigualdades e Aprendizagens, lançado recentemente, nós vamos refletir sobre o nível e a desigualdade da aprendizagem nos municípios brasileiros e o impacto disso nos jovens, na sociedade e no nosso país. Nós recebemos hoje, para uma conversa sobre esse importante tema, o Maurício Ernica, professor da Faculdade de Educação da Unicamp, coordenador da equipe que desenvolveu o IDEA, e Ocimar Alavarce, professor da Faculdade de Educação da USP e coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisas em Avaliação Educacional, GEPAV. Portanto, eu estou falando com quem manja do assunto. Vamos começar. Primeiro, eu queria entender, porque a gente fala às vezes, muitas vezes, do IDEB. Então, eu queria que você me explicasse a diferença do que traz o IDEA e qual que é a diferença para o IDEB. Tá, então vamos lá. A gente desenvolveu no Brasil, a partir dos anos 2000, uma série de indicadores de resultados educacionais, que foram super importantes. O IDEB é um deles e é o mais importante, sem sombra de dúvidas, né, dos indicadores sintéticos. E o IDEB tem ele faz uma relação importante lá, né? O IDEB, ele sinaliza, então, que ele dá um desempenho maior, ele mostra um valor maior para as escolas e para as redes onde a média da aprendizagem é maior e onde a aprovação também é maior. Então, quando a aprovação cai, o IDEB cai, quando o desempenho nas provas de português e matemática diminui, o IDEB também é menor. Mas o IDEB, ele é baseado em médias. É a média das aprendizagens. Então, a média de português, a média de matemática, a média de português e matemática gera o indicador lá de aprendizagem. E na aprendizagem também é média. Tá. São médias de taxas de aprovação. O que acontece? O IDEB tem mostrado, quando a gente olha só esse valor de aprendizagem, a gente percebe algo muito importante que aconteceu no país. A média da aprendizagem aumentou. Então, no período que nós analisamos, 2007 a 2015, a média da aprendizagem em língua portuguesa no ensino fundamental 1 aumentou algo em torno de 30 pontos. Isso é bom. Positivo. É bom porque, grosso modo, 20 pontos equivale mais ou menos ao que se espera em um ano escolar. Então, as crianças estão aprendendo, chegando lá, aprendendo mais. Qual é o problema? O IDEB, como é baseado em médias, ele não enxerga quem é que está aprendendo mais, quem não está aprendendo mais e como que os grupos, qual o comportamento dos grupos ao longo do tempo. E o que a gente vê é que a desigualdade aumentou. A média aumentou nesse período porque os grupos que têm características que geram mais vantagens dentro da escola tiveram uma evolução muito maior nos seus níveis de aprendizagem do que os grupos que têm características que geram desvantagens. Então, a diferença entre as meninas brancas de nível socioeconômico mais alto na escola pública, são 3 características que em língua portuguesa geram vantagens. Em relação aos meninos pretos de nível socioeconômico mais baixo, ela aumentou enormemente. Ela aumentou de 44 pontos para 59 pontos nesse período. Sim, 20 pontos equivale mais ou menos a um ano escolar. Então, a gente estava numa situação em que essas meninas aprendiam, grosso modo, de modo bem geral, 2 anos escolares a mais, e passamos por uma situação em que elas estão aprendendo quase que 3 anos a mais. O IDEB não tem sensibilidade para captar as desigualdades entre grupos. Embora seja um indicador importante, que tenha produzido recados importantes para o sistema educacional, como ele não tem sensibilidade para olhar as desigualdades, é que outros indicadores são necessários, indicadores Você te enxerga que enxergam. muito melhor, né, Ocimar? Queria que você falasse um pouquinho da importância, por exemplo, de ter essa lupa Eu em queria cima só da educação. destacar dois conceitos que a gente não pode tomá-los como sinônimos. Uma coisa é diferença. Então, por exemplo, nós temos 2 alunos que têm proficiências, digamos, em leitura, que são diferentes. Portanto, eles têm capacidades diferentes.
Isso não configura necessariamente desigualdade. A desigualdade é quando um determinado atributo aparece associado a um valor maior ou menor. Vamos traduzir. Vamos traduzir. Ser menino ou menina pode favorecer ou prejudicar. Então, nesse caso, nós temos a configuração de uma desigualdade. No Brasil de hoje, uma criança que nasce no interior do Nordeste brasileiro, ela vai ter à sua frente condições inferiores para o seu desenvolvimento do que uma criança, por exemplo, que nasce no interior aqui do Sudeste. Portanto, esse é um atributo que não depende do aluno em si mesmo, mas sim das condições nas quais ele nasce, se desenvolve. Por isso que nós usamos o conceito de nível socioeconômico. Nós tentamos dimensionar essas características numa escala. E a gente, então, encontra desigualdades, ou seja, nascer com um determinado sexo, numa determinada região, com uma determinada cor de pele, potencializa, veja, isso não é uma condenação, não é um determinismo, mas condiciona o desenvolvimento do processo de escolarização. E aí vem o pior. Num país como o Brasil, nós sabemos que as chamadas credenciais escolares, ou seja, os resultados escolares, é importante frisar que não aparecem apenas no SAEB, com leitura e matemática, também aparece de forma fortemente correlacionada nos resultados das próprias escolas. Portanto, esses resultados escolares que são usados como credenciais para, por exemplo, acesso a melhores empregos, a melhores universidades, cursos mais concorridos, é algo que nós temos que combater. Então, essas pesquisas que vão aumentando a granulação, esse detalhamento, elas são importantes porque elas derivam de um imperativo de justiça, sobretudo quando nós falamos da distribuição de um bem público. E nós não podemos, ao distribuir um bem público, como é, por exemplo, uma vaga numa universidade pública, beneficiando um grupo, um segmento, em detrimento de outro. Por isso que essas pesquisas são muito importantes. Eu queria, obviamente, eu preciso entender aonde que começa o problema, porque eu vou chegar com vocês até na alimentação dessas crianças, porque afeta o desenvolvimento, mas vocês dois chamaram atenção para um dado que eu não conhecia. Existe uma diferença em ser mulher e ser homem? Tem algum distanciamento por conta disso? Então, tem. O que acontece, né? Eu queria reforçar o que o Ocimar falou, porque eu acho que é muito importante. Como que a gente operou com essa distinção que ele fez na construção do IDEA? A gente trabalha assim. Há características de grupo que elas, por um princípio de justiça, não deveriam contar nada na distribuição de resultados educacionais. Então, ser menino ou ser menina, ser negro, ser branco, ter nascido numa família mais rica, mais pobre, não deveria contar, num ideal de distribuição justa, não deveria contar absolutamente nada. Portanto, os grupos, quando eu comparo os grupos, o grupo das meninas, o grupo dos meninos, o resultado dos grupos deveria ser igual. No entanto, a gente pode haver diferenças entre indivíduos. Sem dúvida. O meu desempenho em língua portuguesa pode ser um desempenho melhor do que o do Ocimar. E o do Ocimar em matemática pode ser melhor do que o meu, e isso não isso necessariamente... É muito particular, individual, independente do sexo. É que eu achei interessante que vocês citaram essa coisa da menina. Isso. Eu achei estranho. Pois é, mas o que acontece? Na educação básica, desde que essas diferenças elas se deem sob algumas condições. Primeiro, assegurado um certo patamar. Né? Tudo bem que o Ocimar seja melhor tenha desempenho melhor do que eu em matemática, se eu aprendi um tanto que tem que aprender para poder operar, para aproveitar, né? Para poder participar do mundo. Agora, o problema é quando eu comparo um grupo inteiro e comparo com outro grupo, eu vejo que tem diferenças. Então, o que a gente vê em gênero? As meninas, em todos os municípios brasileiros, a gente analisou todos os municípios brasileiros. Tem uma enorme diferença no desempenho em língua entre meninas e meninos. Tem um grupo de municípios em que o desempenho é muito parecido. Meninos e meninas estão com desempenho parecido. Mas em muitos municípios, as meninas têm desempenho muito maior do que os meninos. E esse é um dado conhecido. E, de modo geral, mais para línguas do que para matemática. E em nenhum município os meninos tinham desempenho em língua maior do que o das meninas. As meninas vão
Quando não é uma situação de equidade entre grupos, a vantagem é para as meninas. Em matemática, a situação não chega a se inverter. Em matemática, tem muito mais municípios em situação de equidade, em que os dois grupos estão parecidos. Alguns municípios com as meninas com vantagem e outros tantos com os meninos tendo vantagem. Aí uma linha de estudo importante, né? Porque Sim. acho que a gente gosta de falar. Não aceite minha brincadeira. Eu vou só usar esse gancho para fazer uma pausa, porque o Capital Natural hoje vai falar um bocado sobre esse assunto. Não saia daí. Estamos de volta hoje falando sobre as desigualdades na educação com os professores Maurício Hernica, da Unicamp, e Ocimar Alavarce, da Faculdade de Educação da USP. E o debate estava em torno ali de aprendizado entre meninos e meninas em língua portuguesa se destacando um pouco em algumas situações, matemática coisa empatando, e você queria completar isso, Maurício? Eu queria completar que quando a gente olha cada um, né, dos atributos que nós consideramos, nível socioeconômico, que é uma medida de riqueza econômica e da escolarização dos pais, grosso modo. Quando a gente compara, quando a gente analisa só nível socioeconômico, só raça, só gênero, que a gente percebe que as diferenças, quando eu olho só uma variável, nível socioeconômico é onde as diferenças são mais marcadas. Em raça elas também são marcadas, mas menos do que nível socioeconômico. E em gênero elas são marcadas, mas menos do que raça. Agora, quando eu construo grupos associando essas variáveis, aí eu vejo desigualdades muito acentuadas. Então, quando eu comparo grupos, quando eu pego os grupos que reúnem as 3 características que geram vantagens no sistema escolar, nível socioeconômico, ou seja, né, riqueza econômica e escolarização dos pais. Meninas em língua, meninas e a branquitude, esse é o grupo que tem que aproveitam as melhores oportunidades de aprendizagem, que tem os melhores desempenhos. E o grupo que tem uma evolução ao longo do tempo enorme na aprendizagem. Quando eu pego os grupos que reúnem atributos que na escola geram desvantagens, né, grupos que têm as piores oportunidades educacionais, por exemplo, quando eu pego meninos que se autoclassificaram como pretos e de nível socioeconômico mais baixo, esse é um grupo que recebe as piores oportunidades educacionais e que ao longo dos anos teve um aumento na sua aprendizagem muito pequeno. Então, essas características, eu posso observar cada uma delas, mas quando eu olho o cruzamento entre elas, quando elas vão se sobrepondo, a gente vê mecanismos muito complexos de perpetuação de desigualdades e muito perversos, porque, eu repito, numa situação de justiça, as meninas brancas mais ricas e os meninos pretos mais pobres, ou qualquer outro grupo, quando eu comparasse esses grupos, se houvesse justiça, eu deveria ter todos os grupos aprendendo a mesma coisa. Agora, é importante, especialmente num país como o Brasil, onde as pessoas, muitas, né, acham que os resultados escolares, as notas dos vestibulares, ou coisa do tipo, dependem exclusivamente do esforço individual. E acabam ignorando um conjunto de fatores que pesam para esses resultados. Não se está dizendo que o esforço individual, por exemplo, no estudo, não tem importância, não se trata disso. Mas nós não podemos desprezar as condições em que as pessoas realizam os seus esforços, ou seja, nas condições em que vivem, né? Incluindo as chamadas condições subjetivas, né? Quer dizer, acreditar o potencial da escola é algo que, por sua vez, depende da família onde as pessoas viveram. Famílias, né, por exemplo, cujas posses, cujas rendas dependem de títulos universitários, tendem a reforçar em seus filhos a importância desses diplomas, desses títulos, e isso, de alguma maneira, acaba como que fazendo com que os alunos, né, dessas famílias acreditem mais na escola. Ao contrário daquelas famílias de baixíssima escolarização. Então, primeiro é preciso relativizar o esforço. O segundo aspecto é que existem fenômenos que estão fora do controle da escola. Agora, a parte desses fatores que estão dentro da escola. Um deles é o seguinte: por que em geral as meninas têm menor desempenho em matemática, embora esteja diminuindo historicamente,
e aumentando em ciências. Há uma questão cultural, isso tem impacto a partir de ações dentro da escola. Muitas vezes, no interior da escola, acredita-se que matemática, física, química... É coisa de menino. Não é coisa para as meninas. Portanto, elas são desincentivadas, desmotivadas. E, ao contrário, né, se supõe, sem fundamento científico algum, né, que os meninos, sim, estariam mais destinados a isso. E, ao contrário, em leitura, por exemplo. Agora, eu não consigo entender isso, por exemplo. Matemática, eu vou me botar com personagem, era péssima. Era não, sou péssima. Em compensação, química e física eu ia bem. Vai dar para explicar alguma coisa dessa? Não, mas não, com todo respeito à tua situação, nós temos que entender como o Maurício colocava. Não tem problema não. Viu? Não, nós temos que ver um conjunto. Pode existir casos das mais variadas combinações. Então, nós olhamos para grupos. Então, nós olhamos o conjunto das meninas e o conjunto dos meninos, além das segmentações. É porque eu acho interessante essa divisão do português e da matemática como principais. Mas, de repente, a pessoa não é boa em português. Não é boa... O que significa o português em matemática que é tão importante para se definir uma aprendizagem de qualidade e as desigualdades? Por quê? A pessoa pode ir muito bem em história, ou não entendendo português, a compreensão vai afetar a história, e é a partir daí que a gente está nessa análise. Expliquem para mim por que definição de português e matemática como base. Vamos lá. Em primeiro lugar, rigorosamente não é português ou língua portuguesa, é leitura. Leitura, tá. As grandes avaliações, elas estão medindo a capacidade em leitura, que é o que nós chamamos Ler de uma... e compreender. O compreender faz parte de leitura. Há um conjunto de elementos que caracteriza a competência em leitura. Quem não tem competência em leitura vai ter o seu desenvolvimento escolar e possivelmente social prejudicado. Por quê? Porque ela é uma chamada competência de base. Não há disciplina escolar que possa abrir mão da leitura. Nem matemática. Nem matemática. E quando nós falamos em matemática, rigorosamente é resolução de problemas. É muito mais lógica do que uma série de outros procedimentos, mas aí sim, talvez de matemática. Então, são aqueles conhecimentos, ou competências, como nós chamamos, que eles são substratos importantes para todos os outros conhecimentos. Quando se estuda história, também se depende da lógica, e assim sucessivamente. Então, nós precisamos ter políticas que, eu diria, façam com que os professores, primeiro, acreditem em seus alunos, sem nenhum tipo, né, de voluntarismo, sem negar as condições em que as pessoas vivem, né, que é a grande fonte da desigualdade econômica, mas há fatores que devem ser e podem ser controlados no interior das escolas. Sim. Então, acreditar na capacidade dos alunos, independentemente das suas condições, é um passo decisivo. E segundo, não atribuir a determinadas características dos alunos, infelizmente nós temos isso dentro das escolas, como se houvesse aquilo que eu mencionava de um determinismo, ou seja, que um aluno cuja mãe nunca tenha ido para a escola não tem potencial. Isso não é verdade. Não é verdade. Imagina. Porque esse discurso de que o resultado ele acontece por uma combinação de dom, uma característica inata e esforço, ele primeiro é falso. Em segundo lugar, ele impede que a gente veja todos os processos de construção da aprendizagem e das desigualdades. E ele se presta muito a gente perpetuar as desigualdades. Então, as boas políticas educacionais importam. Sabe o resultado que a gente viu no IDEA, olhando os municípios? A gente analisou os 5.500, praticamente, municípios do Brasil. A gente vê uma situação duplamente dramática. Primeiro, os municípios em que a gente viu onde a gente viu mais casos de municípios com equidade, de nível socioeconômico e raça, foram municípios em que há baixa aprendizagem. Então, eu tenho mais ou menos 1.500 municípios ali de aprendizagem mais baixa, o que a gente chamou de médio baixa e baixa. Desses 1.500, uma metade, uns 700 e tantos, tem equidade em nível socioeconômico. Quando a gente vai para a parte de cima, aprendizagem alta, a gente encontra uns 1.080 municípios no Brasil nessa faixa alta, ou a mais alta. A gente só viu 20 com situação de equidade por nível socioeconômico. Então, olha só, o país consegue assegurar a equidade quando todos os grupos aprendem muito pouco. Quando a gente consegue assegurar um nível maior, a gente deixa alguns para trás. Bastante. E é um dado viciado. Porque os grupos que estão para trás, que recebem as piores oportunidades educacionais,
são os grupos que reúnem atributos tradicionalmente associados a desvantagens. Sem dúvida. Mas isso também decorre de um outro valor cultural, infelizmente presente em muitas escolas, que seria tarefa da escola encontrar os melhores. Sim. A escola não tem essa função. O que as pessoas vão fazer da vida depois da escola, não é a escola que deve ter como tarefa controlar isso. Algumas meninas que sairão da escola vão ser empregadas domésticas. Algumas serão cirurgiãs plásticas, outras jornalistas e assim sucessivamente. E por que isso? Por uma série de fatores que não cabe à escola controlar. Porém, a gente sabe que às vezes dentro da escola há esse espírito de encontrar os melhores. Então é como se ao longo da escolarização eu fosse reforçando aqueles que vão apresentando resultados melhores, deixando alguns para trás. Por isso que a busca, né, pelo menos como horizonte, da igualdade de resultados, ou seja, tentando diminuir pelo menos ao máximo a diferença entre os alunos, lançando mão de uma série de expedientes pedagógicos, do meu ponto de vista, hoje talvez, né, seria prioritário nas políticas educacionais. Efetivamente é prioritário, porque a gente concorda, eu falo a gente agora em nome do grupo, né, que eu estou representando aqui um grupo de colegas. A gente concorda muito. Nós analisamos quais são as características da aprendizagem dos municípios que mais colocam eles nas faixas de aprendizagem do IDEA. E a gente encontrou algo que não que nos espantou, mas algo que tem nos colocado para pensar muito. Assim. É, sobretudo, a quantidade, o percentual, para ser mais rigoroso, de alunos que aprendem muito pouco. O que a gente chama de faixa abaixo do básico na Prova Brasil. Então, quando os municípios têm muito aluno aprendendo muito pouco, eles estão lá no nível de aprendizagem baixo. E o maior risco de aprender muito pouco é, sobretudo, dos alunos que têm essas características mais associadas às piores oportunidades educacionais. Os mais pobres, autoclassificados pretos, em matemática os meninos. O que a gente vê, então? Essa evolução que o IDEB teve, né, a evolução da média, puxada pelos grupos com vantagens, é uma evolução de perna curta. Porque nós estamos deixando muita gente para trás e aprendendo muito pouco. A política, a gente acha que ela não deveria olhar a seleção dos melhores e largando gente para trás. A gente acha que tem que ser na direção exatamente contrária. Então, pera. Assegurando que muito mais gente saia desse nível abaixo do básico e que te assegure um certo mínimo. Pelo amor de Deus. Não é trivial. Não, mas não é trivial. O problema não é que a gente trivial parece que está isso. enxugando gelo falando, porque não é possível. Né? Tá, segura, porque a discussão vai continuar, o Capital Natural vai fazer uma rápida pausa, a gente volta já já, não saia daí, porque agora vai. Estamos de volta com o Capital Natural hoje falando sobre as desigualdades na educação com os professores Maurício Ernica da Unicamp e Ocimara Lavarce da Faculdade de Educação da USP, que exatamente quer completar o que a gente estava falando no último bloco. Vai, Ocimara. Evidentemente que não há uma solução diante desse cenário, né, que o Maurício detalhou, mas eu diria que entre as prioridades está melhorar a capacidade de avaliação da aprendizagem dos professores, e incidir desde o início do processo de escolarização, especialmente do primeiro e segundos anos do ensino fundamental. Ou seja, nós temos que conhecer melhor o que os nossos alunos sabem e, a partir desse conhecimento, mediante avaliação, desenvolver no interior das escolas, conjugado com uma série de outras iniciativas, uma série de atividades que possam atenuar a diferença dos alunos. Se não controlarmos essas diferenças no início do processo, elas se acentuam ao longo da escolarização. Isso configura um quadro de injustiça que atenta contra a democratização da escola. Vai virando uma bola de neve, porque o que você não sabe aqui, o que você não trabalha aqui, vai sendo exigido ali, você não tem, vai passando, e vai passando, e vai passando, e de repente você já perdeu uma vida, você já perdeu uma geração. E outros aprenderam mais do que você. Aí as oportunidades... Não vão para você. Vão para o outro. Fica óbvio, vai passar para outra pessoa. Eu quero abordar com vocês... Não, e ao longo da escolarização, se você não debelar, elas vão ficando cada vez mais difíceis de serem debeladas. Por isso que é no início do processo que nós temos que concentrar
os nossos esforços, sem desmerecer a atenção para com aqueles que já estão mais avançados no processo de escolarização. Bom, o programa desta semana fica por aqui, mas só agora, porque semana que vem a gente continua essa conversa importantíssima com Maurício Ernica, professor da Faculdade de Educação da Unicamp e coordenador da equipe que desenvolveu o IDEA, e o Ocimar Alavarce, professor da Faculdade de Educação da USP, coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisas em Avaliação Educacional, o GEPAV. Eu peço que você continue conosco, acesse as nossas redes sociais, comente. Eu sou a Marina Machado e até a próxima semana.